Irmãos, irmãs, trazemos a todos o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe com seu carinho, com o seu amor, com a sua luz e com a sua paz. No ano de 1974, veio a lume, pela editora Grupo Espírita Emmanuel, uma obra muito interessante, intitulada Diálogo dos Vivos. Esta obra foi escrita a 4 mãos, pelas mãos do médium Francisco Cândido Xavier, considerando a sua condição de medianeiro, evidente que ali concorreram dezenas e dezenas de outras mãos, dos espíritos desencarnados, dos espíritos mortos, dos impropriamente chamados de mortos, que se manifestaram através dele, trazendo o seu recado, a sua notícia, o seu alerta, o seu esclarecimento, a sua orientação, a sua mensagem. E as mãos de um célebre educador, intelectual, jornalista, filósofo, um dos maiores pensadores do Espiritismo no Brasil, Herculano Pires, José Herculano Pires. E este livro foi estruturado de uma forma muito interessante. Chico Xavier, na época, já residia na cidade mineira de Uberaba. Ele nasceu e começou a sua missão mediúnica na cidade de Pedro Leopoldo, e depois se transferiu, mudou para Uberaba, iniciando uma nova fase na sua missão mediúnica, onde viveu até desencarnar. Chico Xavier viveu de 1910 até 2002, morrendo, desencarnando, com a idade avançada de 92 anos, com grande lucidez espiritual. E ele recebia, então, na Casa Espírita da Prece, nas sessões públicas que eles realizavam, várias comunicações, dezenas de comunicações, centenas de comunicações dos espíritos. E algumas delas, que ele julgava terem um caráter mais geral, que pudessem beneficiar, que pudessem esclarecer o maior número de pessoas, ele endereçava essa comunicação com alguns esclarecimentos, explicando a forma como a mensagem foi recebida, alguma curiosidade sobre o processo mediúnico de recepção dessa mensagem, mandava a mensagem com essa explicação para o professor José Herculano Pires, que as ia colecionando e ia dando uma estruturação para elas, juntamente com comentários seus, e que acabaram se transformando neste livro. É um livro, como dissemos, já bastante antigo, A primeira edição data de 1974. Provavelmente a edição atual nem tenha mais essa capa. E nós elegemos para o diálogo, para a fala dessa noite, um dos capítulos deste livro, que é intitulado Receita para Acertar. Nós vamos tomar a liberdade de ler a explicação inicial que Chico Xavier manda para o professor José Herculano Pires, e depois vamos fazer a leitura da mensagem, que é um poema psicografado de uma forma bastante livre por o espírito de um poeta paulista chamado Cornélio Pires. Foi um grande escritor, poeta, folclorista, escreveu muitos livros resgatando a cultura popular. E ele, depois de desencarnar, esse poeta, ele se converteu ao espiritismo antes de desencarnar,
E logo depois de desencarnar, de voltar para a pátria espiritual, ele passou a se comunicar pelo médium Chico Xavier e passava a escrever da mesma forma que ele escrevia quando estava encarnado, quando estava vivo. A tal ponto que, se nós pegarmos um texto que ele escreveu através do médium Chico Xavier e um texto que ele escreveu quando estava encarnado, quando estava no seu corpo físico, fica difícil distinguir qual é o poema que ele escreveu em vida e qual é o poema que ele escreveu depois da morte. Dado a identidade no estilo poético, no vocabulário, na forma de se expressar. Então, esses poemas, e este em particular, também serve como uma evidência a favor da sobrevivência da vida após a morte e da identidade do espírito que está se comunicando. Porque este é um problema recorrente nos meios espíritas. Como saber com certeza que o espírito que está se manifestando através de um médium é, de fato, quem está dizendo que é? Se ele é, de fato, o espírito que ele está dizendo, que ele se diz ser. Allan Kardec, ao estudar este problema no livro dos médiuns, chama atenção para a questão da linguagem dos espíritos. Que o critério para avaliar qualquer comunicação mediúnica é sempre da linguagem do espírito. Se é a mesma que ele utilizava quando estava encarnado, se ele, através da comunicação, quando é uma comunicação pessoal, toca em assuntos que só eram conhecidos dele e das pessoas às quais se destina a mensagem, e por aí vai. São conhecidas as romarias feitas por mães que perderam os filhos precocemente até Uberaba, na expectativa de receberem uma notícia dos seus filhos através do médium Chico Xavier. Agora se comemora o centenário do nascimento dele. Se ele estivesse vivo, Chico Xavier estaria completando 100 anos. Foram lançados uma série de filmes homenageando-lhe o centenário. O primeiro deles foi a sua biografia, Chico Xavier, o filme. Agora Céu Nosso Lar. Mês que vem sai um outro que explora justamente algumas das comunicações mediúnicas. E para o ano que vem, me parece que está programado a estreia de um filme que explora justamente esta questão das mães de Chico Xavier, que são estas, enfoca o caso de 5 mães apenas, mas foram milhares de mães, que faziam verdadeiras romarias até Uberaba, participar das sessões públicas da Casa Espírita da Prece, na expectativa de receber uma notícia, um comunicado que fosse do filho já desencarnado, do filho morto. E muitas delas receberam. Crianças, às vezes, que nem haviam se alfabetizado antes de desencarnar, melhor dizendo, depois de desencarnar, os espíritos delas continuavam ainda crianças, eram acolhidos pelos familiares, geralmente as avós, ou a avó ou o avô, que já estava do lado de lá, e eram levados para colônias no mundo espiritual, onde o espírito continuava o seu processo de desenvolvimento do lado de lá, por ser uma necessidade do espírito, e inclusive aprofundando o seu processo de alfabetização. Existem alguns casos de crianças que se manifestaram através do médium Chico Xavier, que antes de morrerem ainda não dominavam a escrita, mas que através do médium escreveram, com a ajuda de espíritos familiares, frequentemente a avó desencarnada, que os auxiliava a organizar o pensamento e a escrever o seu recado para a mãe, para o pai ainda encarnados, servindo de fonte de consolos.
E como a mãe e o pai sabiam da autenticidade daqueles comunicados? Pelo conteúdo da mensagem, que citava nomes completos que o médium desconhecia, que citava apelidos íntimos de dentro da casa que o médium desconhecia, que citava episódios particulares que só estavam na lembrança dos familiares, e alguns que até não estavam mais na lembrança, que vinham à tona com a declaração do Espírito, servindo como fonte de consolo para os familiares encarnados, porque adquiriam a certeza da continuidade da vida após a morte. Então, o mesmo ocorre com esta poesia em particular do espírito Cornélio Pires. Mas antes de fazermos a leitura dela e o exame, que é a nossa proposta, nós vamos tomar a liberdade de ler a explicação inicial que Chico Xavier escreve a esta mensagem, endereçando-a ao professor José Herculano Pires. Antes do início de nossos trabalhos, conversávamos sobre os obstáculos de que nos vemos constantemente rodeados na Terra, para solucionar os problemas que dizem respeito aos nossos deveres corretamente cumpridos. Sempre a luta em nós e fora de nós, para descobrir o rumo exato, sempre algo a se mostrar por entrave ao melhor que nos cabe fazer. É muito profunda esta colocação do médium mineiro, iniciando o seu comentário através das dificuldades que são comuns a todos. Às vezes, nós tendemos a idealizar a imagem de alguns personagens da história que são e que foram tão humanos quanto nós somos. Geralmente, hoje, quando se fala de Francisco Cândido Xavier, não se fala mais do homem Francisco Cândido Xavier, se fala do mito que ele se tornou. Mas ele era uma pessoa, como qualquer um de nós, sujeitos às quedas e às ascensões, aos fracassos e aos sucessos. E ele soube contornar todas as dificuldades e vencer do ponto de vista espiritual. Mas ele, nesse comentário, ele fala das dificuldades que são comuns a todos. E essa frase que encerra o primeiro parágrafo é muito interessante. Sempre a luta em nós e fora de nós para descobrir o rumo exato. Sempre algo a se mostrar por entrave ao melhor que nos cabe fazer. Então, sempre enfrentamos a luta dentro de nós e a luta fora de nós para conseguirmos vencer, para conseguirmos fazer o que temos que fazer, para caminharmos e nos comportarmos de acordo com a nossa consciência, de acordo com o nosso coração. Então, isto constitui o maior desafio para nós, e por isso as dificuldades. E a mensagem que abriu os trabalhos de preces e radiações não poderia ter sido melhor. Cheia de poesia, uma mensagem do Espírito Emmanuel através do médium Chico Xavier. Esta coleção também é fantástica, ela é composta de 4 livros. Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida e Fonte Viva. São trechos pensados dos Evangelhos, comentados pelo Espírito do ponto de vista da doutrina espírita. E a mensagem que foi lida no momento das preces e radiações sublimes, falando diretamente a nós que nos interessamos pelas questões espirituais, que estamos buscando o nosso crescimento interior, que estamos buscando o nosso desenvolvimento, fala das crises, dos testemunhos, das cruzes que nos dizem respeito e que são só nossas e que nós temos que vencer, que nós temos que contornar, que nós
temos que conseguir dar conta, porque para isso viemos na Terra. E ali na mensagem, falando de que toda crise exerce um efeito renovador na vida daquele que a sofre, quando bem aproveitada, para canalizar as energias para a vitória, para o crescimento, para a superação. Ali falava da crise da cruz, em específico, que são os testemunhos que nós somos chamados a fazer toda vez que iniciamos o nosso trabalho pessoal de renovação espiritual com Jesus e para Jesus. Crise da cruz. Todos nós, em nosso dia a dia, somos chamados a vencer desafios que representam degraus da escada da nossa evolução e que nós precisamos subir. Então, Chico Xavier aqui também faz referência às lutas que enfrentamos dentro de nós e aquelas que enfrentamos fora de nós. É o bom combate do qual falava o apóstolo Paulo em suas epístolas. É o bom combate que o cristão, que o espírita deve levar a bom termo, principalmente combatendo dentro de si aquilo que não está bom, os vícios, as más tendências, os maus pendores, as paixões, e procurando estuar, procurando desenvolver, procurando desdobrar aquilo que traz em si de bom, que são as virtudes, que são as qualidades, que são os dons, que é a inteligência, que é aquilo que dispõe e que pode transformar em utilidade para si e para os seus. Se cada ser humano na Terra assim o fizesse, nós já viveríamos no paraíso. E não no mundo de provas e de expiações, onde predomina a animalidade, predomina a maldade, predomina a ignorância. Então Chico Xavier nos fala dessas grandes lutas que enfrentamos tanto dentro de nós quanto fora de nós. E segue afirmando: ao lado de nossas preocupações, uma carta de amigo rogando algumas palavras do nosso caro Cornélio Pires sobre a maneira mais justa de acertar com o caminho do bem e da paz. Essa missiva motivara a nossa permuta de ideias sobre o assunto. Então, Chico Xavier recebia cartas do país inteiro e de outras partes do mundo pedindo esclarecimentos, pedindo orientações. Ele sempre apresentava para os espíritos. E nesta sessão, que era sempre aberta por um momento como este, que eles se encontravam, se cumprimentavam, conversavam, se reuniam para orar, para abrir um livro ao acaso e ler o recado do mundo espiritual através daquele livro, refletir sobre ele e apresentava, então, o questionamento de algum amigo que solicitava. Então, nesse caso, era um amigo comum tanto a Chico Xavier quanto a Cornélio Pires, quando este ainda estava encarnado, que pedia para o médium alguma orientação de qual seria a melhor forma de acertar na vida. E dirigia esse pedido ao espírito Cornélio Pires. Segue Chico afirmando: iniciada a reunião, abriram o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso, que caiu no item 7 do capítulo 9, que é o capítulo intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E o item 7º fala justamente sobre a paciência, que é uma das virtudes mais raras na atualidade terrena. E paciência não é só saber esperar. Paciência é saber resignar-se, aguardar em paz quando tudo à sua volta está num verdadeiro torvelinho, num verdadeiro temporal, numa verdadeira borrasca. É saber guardar a tranquilidade íntima enquanto o mundo fora de nós desaba. Só que o que ocorre frequentemente? O mundo exterior desabando e o nosso mundo interior da mesma forma,
em respondendo-lhe aos estímulos inferiores, desabando também. E o nosso trabalho, a nossa tarefa, o nosso dever é manter a harmonia onde existe a desarmonia. É manter o equilíbrio onde o desequilíbrio campeia. É manter a paz. Onde impera o desentendimento, a escaramuça, a discussão, a briga, o que é muito difícil. Cada um de nós aqui o sabe. Mas este é o nosso desafio diário, desde a intimidade do nosso lar até o trabalho, até a nossa vida de relação. É um comportamento superior, é dar o nosso melhor para o mundo, é dar o nosso melhor para o outro. Eis um hábito que nós devemos aprender a desenvolver. Depois dos comentários gerais, o nosso Cornélio realmente compareceu com a resposta ao amigo que lhe solicitara o pronunciamento. Interessando-nos a todos a missiva poema do nosso Cornélio, resolvemos enviá-la, na ideia de que possa ser aproveitada em nossos lançamentos. Estava se referindo ao livro. Então, todo o livro é assim. É a explicação inicial do Chico, da mensagem que ele recebeu, a mensagem que nós vamos passar a ler e a examinar. São 12 versos, aliás, 12 estrofes, cada uma com 4 versos. Nós vamos ler estrofe por estrofe e irmos comentando. E depois vem o comentário do professor Herculano Pires, que nós não vamos ler porque ele é mais extenso. Receita de acertar é o título que Cornélio Pires dá à sua mensagem. Ele inicia da seguinte forma: recebi o seu bilhete, meu prezado Felisberto. Você nos pede um roteiro à maneira de andar certo. Então, era uma característica do espírito comunicante, já em vida, falar em versos, falar através de trovas, que ele fazia ao improviso, sendo um perito nessa questão. E ele faz o mesmo, ali de improviso, ante a solicitação do amigo ainda encarnado, ele responde através de versos de uma qualidade sublime. Vocês terão a oportunidade de julgar por si mesmos à medida que eu for lendo, de uma forma simples, mas ao mesmo tempo sublime, respondendo ao questionamento do amigo que ainda estava encarnado. Difícil a indicação de como pensar e agir. Sabe você, cada um tem uma estrada a seguir. Então aqui o Espírito chama atenção para a nossa singularidade. Cada um de nós é um ser único na Terra e em todo o universo. Não existe ninguém que seja igual a nós. Nós somos únicos. Somente na Terra existem mais de 6 bilhões de pessoas. E dentro dessa totalidade não existe ninguém que seja igual. Fisicamente, intelectualmente, moralmente, espiritualmente, que seja igual a nós. Pode ser parecido, pode se afinar com o nosso jeito de ser e de pensar, isto sim, mas igual não existe. E isto torna o Criador, para nós que refletimos sobre isso, dá para o Criador uma dimensão de grandiosidade infinita. Porque, embora ele crie incessantemente todos iguais, dotando-os dos implementos para evoluírem, para se desenvolverem através do processo reencarnatório, em que o espírito, depois de criado por Deus, encarna no mundo material, passa um período ali, desencarna, fica um período no mundo espiritual, depois volta a encarnar e assim sucessivamente, avançando nos ciclos do seu desenvolvimento. E nesse processo em que nós vamos nos afastando
das nossas origens primárias, vamos nos afastando da nossa simplicidade inicial, da nossa ignorância inicial, nós vamos constituindo a nossa individualidade, a nossa singularidade, passando a compor a nossa identidade pessoal frente aos demais. Então nós somos seres únicos. É forçoso repetir. E por isso mesmo nos torna especiais. Porque não existe ninguém que seja como nós somos. Então, chamando a atenção para essa singularidade, o espírito Cornélio Pires destaca que é muito difícil compor um quadro geral ou uma receita única que sirva da mesma forma para todos resolverem os seus problemas e encontrarem o rumo certo na vida. Coisa que é extremamente pessoal, tem a ver com as características de cada um. Cada um de nós veio aqui para a Terra cumprir uma missão específica. Cada um de nós veio desempenhar um papel particular. E nós precisamos descobrir qual é, a fim de sabermos se estamos honrando os compromissos que assumimos antes de virmos para cá. Porque nós planejamos, estruturamos as linhas centrais da nossa vida aqui na Terra antes de encarnarmos, antes de nascermos. Fizemos o esquema geral da nossa existência na Terra. E de que forma podemos saber qual é a nossa missão na Terra? O que nós viemos fazer aqui? Através da reflexão, através da meditação, através da oração. Mecanismos simples que nos auxiliam a nos compreendermos melhor, a fazermos o estudo de nós mesmos, a conhecer as nossas características íntimas e irmos, a partir delas, adquirindo uma percepção sobre o porquê de estarmos na Terra, junto das pessoas com as quais nos encontramos, passando pelo que estamos passando. Lembrando que tudo tem uma razão de ser, dentro dos propósitos da divindade para cada um de nós. Nenhuma lágrima que rola dos nossos olhos é em vão. Nenhuma dificuldade pela qual nós passamos é sem sentido. Nenhuma dor, nenhum drama, nenhuma angústia, nenhum conflito é sem finalidade. Então nós precisamos refletir constantemente sobre nós e sobre o que nos acontece para compreender a nossa posição na Terra e no universo. Compreender a nossa singularidade, a nossa identidade pessoal, frente à coletividade, frente ao grupo de pessoas com as quais nós convivemos. E eis o nosso desafio maior. Toda pessoa na vida caminha tal qual se vê. Aquilo que me auxilia talvez não sirva a você. Então, novamente, o Espírito está enfocando a singularidade de cada um. Lembrando que o que talvez seja positivo para alguém, não seja para outro. Às vezes, um remédio pode ser bom para uma pessoa que está com algum problema X, mas pode não ser para outra pessoa que esteja com o mesmo problema. Então, cada um de nós deve aprender a caminhar com as próprias pernas, liberando-se das muletas de todos os tipos, principalmente das muletas psicológicas, que criam dependências enormes que nos impedem de ser felizes, de vivermos plenamente e de executarmos a nossa missão na Terra. Que são aquelas dependências emocionais que muitas vezes constituímos
junto aos nossos afetos, junto às pessoas que queremos bem, nos apoiando e uns e outros, sem muitas vezes nos darmos conta de que nós precisamos encontrar a nossa independência na vida, a nossa emancipação interior. Hoje em dia é cada vez mais comum a dependência dos filhos em relação aos pais. Cada dia aparece nos noticiários matérias de filhos, às vezes com mais de 30 anos, que ainda não saíram da barra da saia da mãe. E às vezes uma relação simbiótica, é uma relação de mútua dependência, né? O filho está tão dependente da mãe quanto a mãe do filho, né? Que não consegue romper as algemas, que não consegue alcançar a independência, constituir essa autonomia para poder realizar o que precisa realizar, para poder fazer o que precisa fazer. Então, cada um de nós tem o seu caminho. E nós precisamos trilhar esse caminho. Graham Bell, famoso inventor norte-americano, que inventou, entre outras coisas, o nosso telefone, afirmou o seguinte: jamais caminhe por caminhos já trilhados, porque estes caminhos conduzem somente aonde outros já foram. Então nós precisamos abrir a nossa própria picada, nós precisamos abrir o nosso próprio caminho, nós precisamos abrir a nossa própria senda, a fim de a trilharmos conforme a planejamos na espiritualidade. Posso afirmar-lhe, no entanto, pelo sim ou pelo não, tranquilidade por dentro decorre de aceitação. Tranquilidade por dentro decorre de aceitação. Nós precisamos buscar tranquilidade. Talvez seja a busca da maioria das pessoas na atualidade. Buscar preencher o vazio que sentem dentro de si. Aquele sentimento estranho de que está faltando alguma coisa indefinida que não se consegue precisar. Aquele sentimento de faltar paz, de faltar realização interior, de faltar algo que preencha os nossos anseios mais profundos. A busca da tranquilidade interior é justamente esse clima de satisfação e plenitude íntima que todos nós buscamos e precisamos urgentemente conquistar. Embora as dificuldades que se levantem no caminho para conseguirmos realizar essa tranquilidade interior. Porque as características que predominam em nosso plano existencial conspiram contra os nossos esforços para manter a tranquilidade, para manter a harmonia, para manter o nosso posicionamento no bem, para manter o nosso comprometimento com o desenvolvimento e manutenção das nossas virtudes. E é um esforço que deve ser repetitivo para que ele se transforme em um hábito e para que esse hábito se automatize, de modo que não seja mais difícil para nós. Isso ocorre geralmente com a oração. Quem não tem a prática de orar, toda vez que tenta fazer uma oração pessoal, não a oração memorizada, que já está automatizada e que muitas vezes nós nem aliamos a nossa compreensão da prece com o nosso sentimento. Mas todo aquele que tenta fazer uma oração pessoal para Deus, para Jesus, para os seus espíritos protetores, tem dificuldade, perde o fio do pensamento, se atrapalha, a atenção muda de foco, porque ainda não criou o hábito. E muitos acabam desistindo, não persistem no esforço de orar,
E aí incorrem no erro, porque é justamente esse esforço repetitivo para orar, um exemplo específico da oração, para orar e perseverar nele. Toda vez que o pensamento fugir, ao invés de pararmos a oração ali, trazermos o pensamento de volta para o foco no qual ele estava e continuarmos a prece dali para frente. E esse esforço vai gerar um hábito que, por sua vez, se automatizará. E toda vez que nós simplesmente tivermos o desejo de orar, a nossa mente automaticamente vai criar as condições mentais, espirituais necessárias para que nós adentremos num clima de equilíbrio, de harmonia, que vão nos arrebatar as regiões superiores de nós mesmos, onde conseguiremos nos desprender das nossas preocupações, daquilo que está nos inquietando, para, através da prece, buscarmos as luzes para dissipar as sombras que se abatem sobre nós, para buscar a solução para os problemas que nos apoquentam e perturbam. Essa é a finalidade da prece. A prece não é só uma lamúria, uma ladainha. A prece é um diálogo franco e aberto com Deus, com Jesus, com nossos anjos da guarda, com os nossos espíritos protetores, em que somos ouvidos e somos atendidos. Só que muitas vezes nós não nos colocamos numa posição psíquica de receptividade para receber esses comandos da espiritualidade superior, as respostas que a espiritualidade superior vem nos trazer, às vezes através de uma simples leitura. Ali pode estar a chave para solucionar um problema pessoal que porventura estejamos enfrentando. Quem já realiza em sua casa o Evangelho no lar, que faz a abertura do Evangelho no lar ao acaso, com certeza já constatou mais de uma vez a resposta certa ali naquelas linhas para a dificuldade íntima que estava enfrentando. Ou era a mensagem da renovação, ou era a mensagem da paciência, ou era a mensagem da resignação, ou era a mensagem convidando ao crescimento, convidando a mudar o ponto de vista e por aí vai. Então, os espíritos narram repetidas vezes que muitos deles envolvem as nossas mãos no momento em que vamos abrir estes livros ao acaso, nos auxiliando intuitivamente a selecionar a página que nós precisamos ler. Então, é um momento em que nós estamos sendo amparados pelo mundo espiritual e quase sempre nem percebemos, nem nos damos conta. E naquele momento, naquela página, pode estar justamente a solução para o problema que estamos enfrentando. Então, é fundamental, né, que nós insistamos em buscar essa tranquilidade íntima e mantê-la, para que, a partir do momento que a tenhamos conquistado, possamos contagiar os demais. Como queremos reclamar que o outro é muito irritado, que o outro é muito explosivo, que o outro faz isso e faz aquilo, se nós também nos comportamos da mesma forma frequentes vezes? Precisamos, antes de mais nada, conquistarmos essa tranquilidade, conquistarmos essa paz interior, conquistarmos, né, essa completude que buscamos para, a partir daí, contagiarmos os demais pelos nossos reflexos espirituais. Porque aqui nós não estamos vendo, mas cada um de nós irradia de si para o infinito
fluxos incessantes de energias. Cada pensamento nosso vem em ondas que se sucedem com características próprias. E essas energias aqui estão se entrechocando. Algumas se casando em função das harmonias que existem entre si, outras se ricocheteando. Muitos aqui, numa posição psíquica favorável, que estão deixando a espiritualidade intervir a favor de si próprios, realizando operações espirituais, realizando aplicações magnéticas, e vão voltar para casa muito melhores. Outros, em posição psíquica negativa, em que todo o esforço da espiritualidade está sendo ricocheteado, está sendo negado. E depois, talvez até como um mecanismo de defesa, sai reclamando que tomou passe e não deu certo, está se sentindo pior, que vai na casa espírita, mas a coisa não funciona, não vai para frente, e por aí vai. Em primeiro lugar, nós temos que estar abertos à intervenção divina em nossa vida. Em segundo lugar, nós temos que ter a consciência de que as dificuldades, os problemas, os dramas que todos vivenciamos são comuns ao nosso processo evolutivo. E o que o Espiritismo e o que as casas espíritas propõem a fazer é justamente nos instrumentalizar com as ferramentas necessárias para nos comportarmos com superioridade frente aos desafios da vida, conseguindo, tendo condições de superá-los. Então, a tranquilidade por dentro decorre de aceitação. Nós precisamos aceitar, precisamos querer, precisamos estar numa situação psíquica favorável. Não a inércia que enregela o que encontra em derredor, mas sempre a conformação de quem procura o melhor. Então, a aceitação proposta por Cornélio Pires é diferente da conformação. A conformação deve ser rechaçada, porque o conformado, para o conformado, tudo está bom do jeito que está, quando na verdade não está bom. A aceitação é receber as dificuldades que aparecem no nosso caminho como transcurso natural do nosso desenvolvimento, mas sem nos conformarmos a elas. Da mesma forma, sem nos revoltarmos, sem nos debelarmos, mas sim a encararmos de frente, analisarmos com cabeça fria, pensarmos nessa dificuldade do ponto de vista evangélico, do ponto de vista espírita, e buscarmos as condições de contorná-la, de solucioná-la. Porque é através dos desafios da vida, das crises, da qual falava a mensagem inicial, que nós crescemos. Por quê? Porque as dificuldades, os problemas, os conflitos, os dramas nos cutucam, fazem com que nos mexamos, fazem com que nós saiamos da nossa conformidade, do nosso conformismo, da nossa conformação, para buscarmos uma resolução, uma solução para aquilo que não está legal, para aquilo que não está bem na nossa vida. É a busca do melhor. E através desse processo nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, vamos desenvolvendo o nosso interior, vamos desenvolvendo as nossas virtudes. Como testar a paciência? Como saber se somos pacientes se nós não vivenciamos situações em que nos é necessário o concurso da paciência? Nós só vamos saber se nós temos essa virtude de fato no momento em que ela nos é mais necessária. No momento em que precisamos ter calma, porque o tumulto já é demasiado em nosso entorno, a fim de podermos
cooperar da melhor forma possível, dentro das nossas possibilidades, para ajudar na solução da problemática. Em corpo são ou doente, não adote fantasia. Trabalhe quanto puder, não faça hora vazia. Então, o trabalho nós sabemos que é lei da vida. Né? E os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, que trata das leis morais, no capítulo que trata da lei do trabalho, como sendo uma das leis de Deus, Jesus já expressou, quando falou, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta que definição se pode dar de trabalho. Observem a definição que os Espíritos dão. Trabalho é toda ocupação útil. Toda ocupação útil, do ponto de vista dos Espíritos, é um trabalho. E observem que eles trouxeram esse conceito lá no século XIX. Só agora, na transição do século XX para o século XXI, é que alguns intelectuais, como Domênico De Masi, já desencarnado, que vem falando do tal ócio criativo, que é aquele tempo vago, mas aplicado para desenvolver a criatividade, para criar alguma coisa, para elaborar alguma coisa. Isso é fugir da hora vazia. Então, sempre buscarmos a realização de algo útil. Isso é trabalharmos. Isso é cumprirmos a lei divina. Quem lê uma página edificante está trabalhando. Quem ora e quem medita está trabalhando. Quem ara a terra, evidentemente, está trabalhando. Quem leciona, quem ensina, quem cuida dos enfermos, quem medica, está trabalhando. Então, tudo é trabalho útil, quando a ocupação é nobre. Então, a definição dos Espíritos é muito oportuna. E Chico Xavier foi um exemplo. Muitas vezes, enfermo ao extremo, sem condições quase de parar em pé, ia para o centro espírita e ia cumprir, ao peso de esforços que nós não temos nem condições de imaginar, ao peso de sacrifícios ingentes, ao custo de muitas lágrimas, ele que precisava de atendimento e socorro, ia atender e consolar os outros. Então, o Espírito que escreve através dele encontra respaldo justamente nos testemunhos dados por Chico Xavier, que vivenciou em cada dia da sua vida a crise da cruz, a que se referia a mensagem lida inicialmente. Se você tolera provas nas lutas de parentela, em qualquer dificuldade, mais vale aguentar com ela. Vamos tomar a liberdade de repetir esses versos. Se você tolera provas nas lutas de parentela, em qualquer dificuldade, mais vale aguentar com ela. E aqui o Espírito toca num problema muito delicado, que é o dos relacionamentos familiares e, em particular, dos relacionamentos conjugais. Nós sabemos que, em função das nossas imperfeições, em função das nossas características pessoais, é muito difícil o clima de convivência harmônico e pacífico dentro do lar. Até porque, muitas vezes, as leis divinas situam dentro do ambiente doméstico espíritos que estão endividados uns para com os outros. E daí tantas dificuldades, tantos problemas, tantas discussões, tantas dissensões, tantos rompimentos, tantas agressões que se verificam na intimidade dos lares. Mas o Espírito apresenta a sua posição. E quem enfrenta provas, dificuldades, expiações dentro do seu lar, deve refletir muito bem
antes de abandonar o lar, antes de deixar os seus. Porque muitas vezes nós nem paramos para pensar, mas nós queremos fugir dos problemas, mas quando fazemos isso, não nos damos conta que os problemas nos acompanham, fogem conosco. E isso se verifica muito nas relações conjugais da atualidade, que primam pelo artificialismo e não pela profundidade, pelo amor verdadeiro, genuíno, em que muitas vezes tanto o companheiro quanto a companheira passam para outro relacionamento que não conseguem manter também e vão para outro e por aí vai. Sem se dar conta que muitas vezes o que levou o fim do primeiro relacionamento é a mesma coisa que levou ao fim do segundo, terceiro, quarto, quinto e por aí vai. Nós temos uma amiga que já está no 5º relacionamento e não se dá conta que o problema não está nos companheiros, o problema está nela, não enxerga, que já desenvolveu um padrão negativo dentro de si, que escolhe sempre o mesmo perfil de companheiro sem trabalhar-se interiormente. Então, ela está fadada nessa vida, enquanto não se modificar, a não ter sucesso nas suas relações sentimentais, nas suas relações afetivas, sendo, nesse aspecto da sua vida, profundamente infeliz. Então, o Espírito nos chama a atenção para isso, da importância de nós valorizarmos a família. E é difícil, é muito difícil. Eu me coloco na mesma condição. Isso que eu estou falando para vocês, eu falo para mim também. Porque eu também tenho uma família. Mas sei que é muito difícil. No seio do lar surgem diariamente dificuldades que precisam ser superadas. Mas é mais fácil dar as mãos e superar juntos, do que simplesmente um abandonar o outro e cada um buscar outro caminho por si. Então, é a posição do espírito. Pais e mães, esposo e esposa, afeições, almas queridas, são provas renovadoras que trazemos de outras vidas. Pais e mães, esposo e esposa, afeições, almas queridas, são provas renovadoras que trazemos de outras vidas. E isso nós temos que refletir repetidamente. As pessoas com as quais nós nos relacionamos, na família e fora da família, quase 90% nós temos ligações no passado. Não é por acaso que nós estamos juntos ali. Pai, mãe, esposa e filhos, como fala o Espírito. Não é por acaso. Nós somos atraídos por impositivos divinos que fazem com que se reúnam pelos laços consanguíneos aqueles que precisam estar juntos para aprender a se abraçar e se amar e rumar junto para Deus. Em função do horário, nós vamos avançar na leitura da poesia. Encargo suposto humilde, não se importe, nem de leve. Seu esforço é nobre e grande se você faz o que deve. Isso é outra característica nossa. Muitas vezes nós não valorizamos aquilo que nós fazemos. Somos acometidos de um sentimento de menos-valia. E achamos que aquilo que nós fazemos não é tão importante quanto o que o outro faz. Quanto a questão toda repousa justamente em fazermos aquilo que nós precisamos fazer da melhor forma que conseguirmos. É o suficiente. É o que Deus espera de nós. É o que a vida espera de nós. Seu esforço é nobre e grande se você faz o que deve. Varando os mares da vida, amigos são nossos remos. Se são bons ou se são falhos, são sempre os que merecemos.
Esqueça qualquer ofensa, não guarde mágoa ou pesar. Trabalhe, sirva e prossiga, deixe o barco navegar. Eis a receita correta de acertar, seja onde for. Mais amor e paciência, paciência e mais amor. Então o Espírito fecha a sua poesia fazendo uma ligação da petição que seu amigo, ainda encarnado, fizera de uma receita para acertar e com a mensagem que aquele grupo recebeu da espiritualidade através do Evangelho segundo o Espiritismo, que era uma mensagem sobre a paciência. Então, ele encerra a sua poesia enfocando que não existe melhor receita do que mais paciência e amor, mais amor e paciência em nossa vida para que as coisas deem certo. Pedimos desculpas por termos extrapolado um pouco o horário e agradecemos a generosa atenção de todos, rogando a Jesus, nosso grande mestre, que nos guarde sob as suas bênçãos e sob a sua paz.